Olá pessoal, seja bem-vindo. Este aqui é o curso Agora Vai, Sistema de Engrenagens, Movimento Circular, aula 2. Se você não viu a aula 1, por favor, clique aqui ao lado e veja a primeira aula sobre movimento circular uniforme. Lá tem um estudo sobre os vários conceitos que a gente vai conversar aqui. E se você não estiver a par desses assuntos, você vai ficar completamente perdido. Pense no melhor sistema de aprendizagem para você. Pense agora, vai. Pessoal, aqui eu tenho um sistema de engrenagens. Na última aula, nós falamos de duas velocidades que a gente estuda nesse tipo de movimento circular. A primeira velocidade é a chamada velocidade escalar. A velocidade escalar ela é uma relação da variação de espaço pela variação do tempo, certo? A gente chama de velocidade escalar porque a gente não está preocupado com direção e sentido, a gente está preocupado apenas com o valor numérico, o módulo dessa velocidade, que é a medida da rapidez com que o corpo se move, ok? E aí, se a gente pensar nessa medida, a gente vai pensar no seguinte, que a gente está variando um espaço, esse espaço pode ser dado em metros, e o tempo vai ser dado em segundos. Então, esse sistema vai ser medido em metros por segundo, ok? Metros por segundo é a unidade de medida. Outra medida que a gente falou é a velocidade angular. Nesse caso, acontece sempre em movimentos circulares. E ela é a variação do ângulo dividida pela variação do tempo, ok? Ou seja, a gente está analisando como que esse ângulo varia em função do tempo. Tá? Então, isso aqui é analisado em movimentos periódicos. Essa variação angular pelo tempo é medida em radianos por segundo, certo? A gente também discutiu que, para se chegar ao valor da velocidade escalar, tendo a velocidade angular, a gente faz a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Então, a velocidade escalar depende da velocidade angular, de como que esse corpo gira em relação do tempo e do raio dessa circunferência. O que é raio? É a medida do centro da circunferência, marcando o centro aqui, até um ponto na própria circunferência. Então, eu tenho um raio para essa circunferência e eu tenho um raio para esta circunferência. Ok? Então, ó, vou chamar de R1 e R, ou R1 e R2. Fica mais fácil da gente analisar. Tudo bem? Então, é essa análise que a gente vai fazer aqui hoje. Como verificar o movimento neste sistema. Vou colocar aqui ó, uma fitinha. Deixa eu fazer aqui uma fitinha. Se eu amarrar uma fitinha nesse fio, ok? Suponhamos que esse fio, que é a correia que liga essas duas engrenagens, esses dois círculos, ele seja um fio inextensível, ok? E se ele é um fio inextensível, o que vai acontecer? Ele vai girar sempre da mesma forma. Então, a hora que eu começar a colocar uma roda para girar, conectada por esse fio, imediatamente a outra roda também gira em função da primeira. E o fio começa um movimento uniforme, tá? A minha ideia inicial é que a velocidade desse fio, então a velocidade escalar, seja constante, ok? Ele tem velocidade vetorial, tudo bem, mas eu quero analisar a velocidade escalar. Eu quero que essa velocidade escalar seja constante, certo? Quando eu girar essa primeira polia, essa primeira engrenagem, nesse sentido, que eu posso chamar de sentido horário, ela vai girar nesse sentido, o fio vai passar aqui, e a outra também vai girar nesse mesmo sentido, para fazer esse fio se movimentar. Ok? Tudo bem. Então, a gente já tem o sentido de giro dessas duas. Agora, elas vão girar da mesma forma? Não sei. Eu sei o seguinte, que a velocidade escalar em qualquer ponto aqui é igual. Por quê? Porque esse sisteminha depende do movimento da correia, e a correia se movimenta uniformemente. Então, eu posso dizer que a velocidade escalar no ponto, em qualquer ponto na roda 1, V1, é igual à velocidade escalar em qualquer ponto na roda 2, né? O que é a velocidade escalar? Eu acabei de escrever aqui para você uma relação com a velocidade angular. É ômega vezes R.
Então, se eu observar aqui, eu posso falar que a velocidade escalar no ponto 1 é ω1 vezes R1. E a velocidade escalar no ponto 2 é ω2 vezes R2, né? A gente também discutiu na última aula que, dada uma velocidade angular de um sistema, essa velocidade angular eu posso analisar como uma volta completa. Então, essa volta completa vai ter um ângulo de 2π radianos, dividido por um tempo que a gente chama de período. Ou, essa relação pode ser dada como 2π vezes a frequência, certo? Então, vamos pensar em voltas completas, então, para essa velocidade angular. Isso aqui ficaria 2π vezes a frequência rodando da engrenagem 1, vezes o raio da engrenagem 1. É igual a 2π vezes a frequência da engrenagem 2, vezes o raio da engrenagem 2. E observa o seguinte, ó. Bom, 2π com 2π a gente pode cortar nessa igualdade. Aí a gente vai ficar com uma expressão que depende da frequência do movimento e do raio da engrenagem. Tudo bem? E olha só, quando eu estou multiplicando esses termos, significa que um depende do outro. Como? Ué, se eu aumentar a frequência, eu vou ter que diminuir o raio para manter o sistema constante. Então, a frequência é maior para a engrenagem que tem um raio menor. O que é raio? Raio é a distância do centro da circunferência até um ponto na circunferência. Quem tem raio menor aqui? A circunferência RB, a circunferência 2 aqui que a gente numerou. Ou seja, ela vai girar mais vezes para cada giro que a primeira engrenagem der. Ok? Então, a gente consegue estabelecer essa relação que é extremamente importante. Em um sistema de engrenagens ligadas, isso é importante também, ó, vou dar uma dica. Essas engrenagens estão ligadas tangencialmente. Então, em sistemas de engrenagens ligadas tangencialmente, a gente pode analisar desse jeito. Suponhamos o seguinte, ó. Eu tenho um sistema motor ali e eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que essas duas engrenagens, elas têm o seguinte: raio 1, 20 centímetros, raio de 2 é igual a 5 centímetros, ok? E eu sei que a roda 1 gira a uma frequência de 40 ou 400 RPM. Qual seria a frequência da engrenagem de número 2 nesse sistema? Quantas rotações por minuto ela faz? Bom, a gente pode analisar assim, ó. F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Muitos alunos me perguntam: professor, eu preciso fazer a transformação? Não, como você está no sistema de comparação, dá uma olhada. Eu vou colocar só as unidades de medida aqui em cima, só para a gente verificar que não tem necessidade, ó. Como eu estou analisando RPM, que é a frequência, vezes um raio que está dado em centímetros, por uma frequência que eu não sei, e um outro raio que está dado em centímetros também, eu vou ter dos dois lados centímetros, então eu posso cortar. A nova frequência vai ser dada em quê? Em RPM, sobre a frequência aqui, ela é igual a RPM. Então, eu vou ter a frequência dada nessa unidade. Então, não preciso ficar transformando unidade nesse momento. Vou substituir aqui a frequência, então, 400 RPM, vezes o raio, que é 20 centímetros. Isso vai dar igual à segunda frequência que eu quero descobrir, vezes o segundo raio, que é de 5 centímetros. Bom, 400 vezes 20 dá 8.000. 8.000 é igual a F2 vezes 5. 8.000 dividido por 5 vai ser minha frequência 2. De modo que a minha frequência 2 vai valer 1.600 RPM. Ok? Então, ela vai dar 1.600 rotações por minuto. Perceba, ela é 4 vezes menor, então ela vai girar 4 vezes mais rápido, certo? Mas tem alguns casos que eles não oferecem para a gente o raio. Quando ele não oferecer para a gente
o raio, ele pode oferecer um sistema que a gente vai ter, que é chamado de correias dentadas, ou sistema de engrenagens dentadas, certo? Dá uma olhada aqui. Eu tenho um sisteminha aqui, que está com uma correia, é um sistema de engrenagens dentadas, e elas podem ser ligadas de duas formas, através da correia ou ligadas tangencialmente. Qual que é a relação entre elas? Quando elas são ligadas por uma correia, elas giram as duas no mesmo sentido, porque a correia faz esse sistema girar no mesmo sentido. Agora, quando eu tenho sistemas de engrenagens dentadas e elas estão ligadas tangencialmente, esse sistema faz com que uma gire no sentido horário e faça movimento na outra no sentido anti-horário. Mas a nossa ideia aqui é verificar o seguinte, ó. O sistema aqui não vai me oferecer um raio, mas ele vai me oferecer o número de dentes. Então, essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dentes. Vou colocar aqui, ó, 26 dentes. A outra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dentes. Percebe que o encaixe das dentições dessas duas engrenagens é perfeito. Ou seja, o ângulo formado entre as engrenagens aqui é igual. Se o ângulo formado entre as engrenagens é igual, o tamanho dessas separações dessas dentições é exatamente igual, significa dizer que o número de dentes, isso é legal a gente marcar, o número de dentes de uma engrenagem é proporcional ao raio da engrenagem. Ou seja, quanto maior a engrenagem, óbvio, mais dentes ela vai ter. E isso nos permite, então, mesmo sem saber o raio exato dessa engrenagem, por essa relação de proporção, resolver um exercício. Vou pegar esse desenho aqui e vou fazer um exemplo. Ó. Suponhamos que essa engrenagem tenha, vou chamar essa aqui de engrenagem 1 e essa aqui de engrenagem 2. Tá? A engrenagem 1, que tem 26 dentes, ela tem uma frequência de 500 Hz. O que são Hz? Rotações por segundo. Qual a frequência da engrenagem 2? Dá para a gente calcular? Dá. A gente acabou de discutir isso, né? V1 igual a V2, porque a velocidade escalar é igual. Velocidade escalar é dada como velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular é 2π vezes a frequência vezes o raio. 2π vezes a frequência vezes o raio, corto os 2πs, eu vou ter uma relação direta de frequência e raio. Legal. Então, F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Aí o aluno fica desesperado. Professor, eu não tenho raio. Não tem problema. Olha lá, o número de dentes é proporcional ao raio. Então, eu posso fazer assim, ó. 500 vezes o número de dentes, que é 26, é igual a F2 vezes 14. Como o número de dentes é proporcional ao raio, eu posso me basear no número de dentes para resolver o exercício. Certo? Bom, isso aqui vai dar 1.300 é igual a F2 vezes 14. De modo que F2 seja 1.300 dividido por 14. Ok? 1.300 dividido por 14, isso vai dar 9. 9 vezes 4, 9, 18, 27, 36. Vem 3, 9, 10, 11, 12. Sobra 4. Baixo o 0. Isso provavelmente dê 3.
3 vezes 4, 12. Vem 1. 3 vezes 1, 3. 1, 4. Vai dar 92 e alguma coisa. Aproximadamente. A gente pode falar que dá aproximadamente, então. F2 dá aproximadamente 93 Hz. Você pode tentar fazer na sua casa numa calculadora aí e chegar no resultado um pouco mais próximo desse sistema. Mas dá aproximadamente isso daqui, certo? Mas ainda tem mais um detalhe que você não pode esquecer. Para explicar esse detalhe, eu vou partir para essa figura aqui agora. Aqui eu tenho não só uma engrenagem, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 engrenagens. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos lá. Ele está falando que a engrenagem 1 gira nesse sentido, sentido horário. Quando ela gira no sentido horário, ligado tangencialmente, a engrenagem 2 gira no sentido anti-horário. A engrenagem 3, ligado radialmente, também gira no sentido anti-horário. E a engrenagem 4, então, vai girar no sentido horário. Ok? É importante a gente saber os sentidos que esses sistemas giram. E eu falei uma palavrinha aqui que não soou muito claro. Eu disse que a engrenagem C está ligada radialmente. Então, as engrenagens elas podem se ligar de duas formas. Ligação de engrenagens. Elas podem ser, primeiro tipo, tangencial, ou seja, encostadas uma na outra, como está o caso ali da engrenagem A com a B e da C com a D. Tenho a ligação radial, onde elas têm um centro comum. Quando o centro é comum, a gente fala que elas estão ligadas radialmente. E isso muda tudo. Porque agora, mesmo tendo raios diferentes, elas giram juntas. Elas estão ligadas pelo centro. Então, se uma começar a girar, a outra vai girar exatamente da mesma forma. Então, agora, em relação à ligação radial, o que é igual para elas não é mais a velocidade escalar. Na ligação radial, elas giram juntas. Então, a velocidade angular, por exemplo, do que temos ali de B, é igual à velocidade angular de C. Elas giram juntas. Diferente, por exemplo, de A e B, onde elas têm velocidade escalar iguais, porque elas estão, os seus dentes se comunicam e aí giram de forma igual. Então, na extremidade elas giram igual. Ok? Assim como a velocidade de C é igual à velocidade de D, né? Então, a gente tem essa relação entre essas engrenagens agora. É diferente da relação inicial. Então, vamos supor assim, ó. Eu quero saber de você qual que é a frequência FR da última engrenagem. Que frequência é essa? Para saber essa frequência, eu vou te dar uma frequência motor aqui de 300 RPM. Tudo bem? Vamos contar os dentes da primeira engrenagem. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentes. Vou marcar um 8 aqui embaixo. A segunda engrenagem, ela vai ter o mesmo número de dentes que a azul aqui. Então, vamos contar pelo azul, porque a gente já se perde aqui, ó. Ela passa por trás, né? Então, vamos contar aqui da azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dentes. Legal. Tem 24 dentes. A vermelhinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentes. Então, ela tem 8. A amarela aqui tem 24. Certo? Como que dá a transferência de frequência desse sistema? Então, vamos lá. A engrenagem A está ligada à engrenagem B. Então, vou fazer uma relação entre A e B. Elas são tangenciais, então a velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar de B. Então, vai valer aquela máxima para a gente, que é FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Tudo bem? A frequência em A é 300. O raio de A é o número de dentes, né? Lembra que é proporcional. São 8 dentes. FB vezes o número de dentes de B, que é 24. Ok? Percebe que o número de dentes de B é 3 vezes maior. Então, a frequência de B vai ser 3 vezes menor. FB vai girar em 100 RPMs.
Agora B está ligada em C tangencialmente. E quando elas estão ligadas tangencialmente, a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C. E se a velocidade angular é igual, a frequência de B é igual à frequência de C. Logo, a frequência de C também vale 100 RPM. Para finalizar, se a gente for analisar então C e D, elas estão ligadas tangencialmente, então a velocidade escalar de C é igual à velocidade escalar de D, que volta àquela máxima FC vezes RC é igual a FD vezes RD, que faz com que a frequência de C seja 100, o raio de C é o número de dentes, que é 8, que é igual à frequência de D, vezes o raio de D, que é 24. Aqui então a gente tem 100 vezes 8, que dá 800, que é igual a 24 vezes FD. 800 dividido por 24 é igual à frequência de D. Qual seria essa frequência de D? Vamos fazer aqui. Isso vai dar frequência de D é igual a 800 dividido por 24. Isso dá para 3. 3 vezes 4, 12, vem 1. 3, 2, 6, 1, 7, 72. Baixa, vem 8. Baixo 0. Vai dar 3 novamente. Vai sobrar 8 novamente. É a mesma divisão. Isso vai cair numa dízima, né? Vírgula, 13 e aí continua. Então, a gente pode dizer que a frequência de D é aproximadamente 33,3 RPM, que é a unidade de frequência inicial que a gente estava trabalhando. Certo? Olha que interessante. O que mudou tudo nesse sistema foi essa polia ligada radialmente, que fez com que você tivesse uma polia novamente de 8 dentes, igual a de A, só que girando uma frequência agora diferente, de apenas 100 RPM, enquanto FA girava em 300. Então, ela transfere para a última uma frequência diferenciada também. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? É assim que a gente trabalha esses tipos de sistemas. Espero que eu tenha ajudado você. Continue nos seus estudos e vem com a gente, porque agora vai.